Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte de campeão para você, meus amigos. O Flamengo é campeão brasileiro. O Mengão, que já tinha conquistado o tetracampeonato da Libertadores da América, agora também confirma matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2025. Pode comemorar, nação, porque o Flamengo, nesse exato momento, é campeão de todas as taças. Supercopa do Brasil, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Libertadores da América e Brasileirão. Ou seja, e Supercopa, né? O Flamengo é detentor de todos os títulos nesse momento. E isso é algo realmente surreal. Sem contar que o Flamengo ainda vai jogar a Copa Intercontinental, né? O Mundial de Clubes agora no dia 10. Meus amigos, que alegria, que alegria. Vamos aqui acompanhar, né, as análises sobre a vitória do Flamengo sobre o time do Ceará por 1-0 no Maracanã e, logicamente, esse título de campeão brasileiro de 2025 do Mengão. Já aproveita, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa a notificação no sino e deixa o like. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Significa títulos de futebol, mas para mim o símbolo dessa conquista é o Felipe Luiz, as suas escolhas e a sua capacidade, para mim, absolutamente incontestável, tanto dentro como fora de campo, como ele mostrou, por exemplo, no episódio do Pedro. Birner, boa noite, tá de olho aí no chat que eu tô vendo, tá de olho na tabela, você tá de olho em tudo, Vitor Birner. Boa noite, o que falar desse Tudo Flamengo? bem, Mota? Boa noite a você, título rubro-negro. Calçade, Albedo, as fãs do esporte. Eu vou ser bem breve na abertura. Flamengo tomou 24 gols em 37 partidas, tem 51 gols de saldo. Poucas equipes fizeram mais de 51 gols na competição, 5 ou 6 equipes. Depois eu faço a conta aqui rapidamente para te passar. Flamengo termina em casa invicto. A última vez que isso tinha acontecido tinha sido com o Flamengo do Jorge Jesus. Merecido campeão. Ô, louco, gabaritou o Birner agora. Breiler, ele jogou a pressão pra você. Essa é uma abertura incrível do Vitor Birner. Tudo bem, o que falar do Flamengo campeão da Libertadores no sábado, na quarta campeão do Brasileiro? Tudo bem, Felipe? Tudo jóia. Boa noite para você, para os companheiros, para o fã de esportes. Olha, o Flamengo atualmente é o campeão vigente da Supercopa do Brasil, é o campeão vigente do Campeonato Carioca, e aí com amplo favoritismo, Taça Guanabara incluída, campeão vigente de Libertadores, de Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, porque a desse ano ainda não acabou, então o atual campeão da Copa do Brasil é o Flamengo. Na temporada, só não ganhou um Mundial. Então, conseguir isso no calendário louco que a gente tem, como o Jean já citou, é um feito enorme. E um feito que mostra não só o trabalho do Felipe Luiz, da qualidade dos jogadores do elenco do Flamengo, mas também mostra que uma hora você vai colher o que planta. E o Flamengo passou por um período de transição, período que costuma ser até delicado, né, em outros clubes, quando se troca a gestão, o que vai se continuar fazendo, o que vai melhorar. E houve uma mudança gritante no departamento de futebol do Flamengo. Isso daí, esses títulos que o Flamengo conquistou nessa temporada, e até a Copa do Brasil, nesse bojo aí na temporada passada, mostra que o Flamengo soube dar um passo adiante. O Flamengo soube melhorar uma lacuna que era questionada da gestão passada, da gestão Landim, e agora com o Barros, e foi uma promessa dele de trazer um executivo mais técnico como o Boto, de tirar a gente da política perto do futebol. E olha o que aconteceu, não só nos títulos, mas a gente viu uma temporada limpa no Flamengo. A grande crise foi rapidamente estancada. Aquela história do Felipe Luiz com o Pedro e até envolvendo o dirigente também. Sim, com o Pedro. E repito, é uma crise que trouxe um benefício, ao contrário de muitas crises do futebol brasileiro, é uma crise que trouxe um benefício ao Flamengo. Exato. Porque o Pedro que a gente viu na volta da tal crise foi um Pedro muito melhor do que a gente estava vendo há um bom tempo. Então, assim... Se é que é uma crise, né? Então, eu acho crise geralmente é aquilo que prejudica o clube. Não, né? é que acho que assim, gerou crise porque teve muita polêmica, teve muita coisa. Inclusive, muita gente criticou o Felipe Luiz pela decisão e a gente até falava, cara, ele está falando isso porque, assim, o que ele está falando é algo que a gente já ouviu de outros treinadores, já ouviu em outros contextos, de várias pessoas que trabalharam no Flamengo e no fim das contas,
o que pode ser chamado de uma breve crise, e talvez só a comunicação do Boto é que possa ser chamado de fato de uma falha nisso tudo, né? Mas a gestão sobre o caso Pedro e o que foi chamado de crise foi, no fim das contas, um grande negócio para o Flamengo, que recuperou um baita jogador. E ali o Flamengo soube lidar, soube virar a página, não ficou, o Felipe Luiz não alimentou revanchismo, o Pedro também não, a vida seguiu. E foi uma temporada em que a gente viu, até no noticiário do Flamengo, né, uma coisa bem mais leve. Poucos vazamentos ou praticamente nenhum. Antes o Flamengo acontecia, incomodava internamente vazamento de escalações, vazamento de ideia, de jogo. E houve, naturalmente, gente que ficou melindrada porque foi afastada desse convívio do futebol, do convívio do CT, mas foi uma medida dura necessária para um caminho que mostra que o Flamengo tem uma grande oportunidade também, com essa melhoria no departamento de futebol, de, quem sabe, consolidar a tal hegemonia pregada pelo BAP. O BAP fala, a gente quer brigar e conquistar todos os títulos. Também é algo muito difícil, né? A gente vê no futebol brasileiro, mesmo Flamengo e Palmeiras dividindo esse protagonismo, é duro ali um time bater campeão de todos e todo ano ficar brigando por títulos, mas o Flamengo tem a obrigação de, no mínimo, se colocar como candidato. Em outras temporadas, por causa de falhas no departamento de futebol, inconsistência, demissão de treinadores, o Flamengo não conseguiu brigar até o fim. Lutar pelo brasileiro, isso daí é básico. Um time com a grana que o Flamengo tem e o elenco que o Flamengo tem, isso daí tem de fazer toda a temporada. Perfeito. Só para lembrar, assim, ninguém exige que um time de futebol, por melhor que seja o clube com o melhor elenco, ganhe tudo. Não pode se exigir isso. Mas pode se exigir, por exemplo, que o clube não seja eliminado para adversários muito mais fracos, como aconteceu na gestão anterior, com o Olímpia do Paraguai, com o Peñarol, e a gente viu o que foram os jogos seguintes do Olímpia, do Peñarol. Então, assim, eu acho que esta gestão tem esse mérito, né? Mesmo que tivesse perdido, não teria perdido em contextos inadmissíveis, porque o time estava brigando pelo título até o final, e mais do que tudo, e isso eu acho que é o mais importante reforçar. Eu sempre falei isso, inclusive nos anos anteriores. Era absurda a maneira como a antiga gestão do Flamengo tratava um campeonato por pontos corridos. Não dava para tratar pontos. Quem tem o melhor elenco, para mim, tem sempre a obrigação de levar o campeonato de pontos corridos da maneira mais séria possível, porque ele é, na partida, o favorito. Quem tem melhor elenco é sempre o favorito. Se você começa a desprezar um jogo aqui, desprezar um jogo ali, por causa da Copa do Brasil, por causa de primeira fase de Libertadores e tudo mais, não tem jeito, esses pontos depois, lá na frente, eles vão contar. Então, assim, o grande mérito, e acho que nesse caso é mérito da gestão, porque o Felipe Luiz não tem peso para tomar uma decisão esportiva dessa, que não é só uma decisão esportiva, no começo da temporada, como, sei lá, o Abel, por exemplo, teria no Palmeiras. O Abel, com a sua comissão técnica, diria, não, eu quero levar muito a sério os pontos corridos e vou poupar na Libertadores. Mas mesmo se tivesse, Jean, creio que dificilmente ele tomaria a decisão de poupar ou segurar o time inteiro, porque ele aprendeu com o Jorge Jesus naquela temporada de 2019. E acho que aí tem uma questão que é uma cultura europeia, que é a coisa dos pontos corridos. Então, por isso que eu acho que tem um peso muito grande do Boto também nessa decisão de dizer, cara, pontos corridos é pontos corridos, a gente tem o melhor elenco e a gente vai usar esse melhor elenco o máximo de vezes possível. E foi o que a gente viu. Acho que até além do Palmeiras, que é, em geral, quem já faz isso. Né? Se no ano passado, talvez o Palmeiras tenha sido aquele que poupou menos, o Flamengo foi, nesta temporada, aquele que levou o Campeonato Brasileiro de uma maneira indiscutível, irrepreensível. Acho que isso é um mérito muito grande, porque se o Flamengo não foi campeão brasileiro em anos recentes, era muito pela maneira... O Flamengo chegou a poupar jogadores contra o Palmeiras no Allianz Parque no ano passado. Sim. Como é que você pode fazer isso? Assim, né? Num jogo que você sabe que é, teoricamente, um jogo essencial. Então, assim, eu acho que tem um mérito muito grande dessa gestão de falar, cara, pontos corridos, a gente levar a sério, ninguém leva. Sabe essa tem que ser o raciocínio no começo do campeonato. Birner, eu quero jogar pra você, porque, assim, óbvio, a gente tá falando do título e eu sei que muita gente não gosta e a gente não tem o hábito de trazer
a questão de diretoria, diretor e tudo mais, para um protagonismo tão imediato assim no programa, mas eu acho inegável, é impossível a gente fugir desse tema. Eu quero jogar para você o seguinte, fazendo essa linha do tempo da ascensão do Flamengo. Eduardo de Bandeira, a gestão dele, arruma o Flamengo, para mim esse cara tem que ter uma mega estátua, porque é a figura central do que está acontecendo no Flamengo. Mas pesava contra ele, a gestão dele no caso, a hora de gastar, de repente, não era grana, gasta. Você arrumava a casa ou gastava. Não, mas no momento que passou... Os caras ainda tem que arrumar a casa e gastar. Não é isso que eu tô falando, Calçado. O que eu tô falando é que na hora que veio de grana, a grana ia, vou contratar o Vitinho. Então, assim, a bala não ia para os caras que chegavam e resolviam. Assim, esportivamente. Era um outro contexto e acho que ele contratou bem. Era outro jogador. Não, mas isso se falava. Eu lembro que na época, inclusive, eu morava no Rio. Era assunto lá. Assim, pô, é ótimo, mas na hora de bancar, tem a grana já, mas não vem os caras que resolvem. A diretoria seguinte do Landim, ela ganhou esse status de beleza, a casa tá arrumada, não foi por nós, mas a gente tá seguindo, controlando, e começamos a trazer uns caras que viraram o que viraram, né? Gabigol e todo mundo, essa geração toda. Alguns até acho que já chegaram até na gestão anterior. Eu lembro do Diego Ribas. Diego Ribas é um cara que virou esse símbolo. E vocês estão falando da história de valorizar o brasileiro, que eu acho importante, mas o Breiler trouxe... O Flamengo se autossabotava. Assim, se autossabotava. E aí, por que eu fiz toda essa volta? Para perguntar, primeiro a organização financeira, depois trazer gente para ficar... Se você para de se auto-sabotar, dá para segurar esse Flamengo? Ou assim, essa tríplice, esse trio de check torna o Flamengo não imbatível, mas de um jeito que os outros olham e falam, cara, não dá para pegar. A parte financeira é a primeira, porque não se faz futebol sem dinheiro. Hoje em dia, sem muito dinheiro. Não dá para brigar sem você ter muito dinheiro. A segunda parte, vou dividir assim em capítulos assim que para mim são essenciais. As contratações de jogadores que viraram lendas. Vale lembrar no futebol brasileiro menos competitivo hoje em dia, hoje em dia o futebol brasileiro, por exemplo, no geral ele é bem mais forte do que era em 2019, tá? Só que aí chega o Jorge Jesus. E o Jorge Jesus lendas que além da quebra de jejum na Libertadores e de um futebol encantador, marcante, que, segundo o que eu li nas comparações de equipes, ainda é o preferido do Flamengo, do flamenguista de 2019 para cá, sendo que, para mim, a vitória contra o Palmeiras ela é até um pouquinho maior do que a vitória contra o River Plate, porque contra o River você quebra o jejum. Contra o Palmeiras você não pode perder. Porque você perderia 2 Libertadores Palmeiras, e o Palmeiras nesse ano, nesse período de 2019 para cá, seria o grande clube do futebol brasileiro, porque ele teria uma Libertadores a mais que o Flamengo e 2 ganhas contra o próprio Flamengo. E isso o time do Filipe Luiz impede. Mas o segundo capítulo, para mim, é a chegada do Jorge Jesus. Por que eu digo isso? Porque a diretoria anterior, apesar de muitos acertos na construção dessa equipe, ela em algum momento foi testada e ela não foi aprovada. Porque com o padrão de comportamento da atual gestão, técnico e elenco, olha, dentro do que é impossível no futebol, porque nada é impossível, é impossível o Flamengo perder, por exemplo, de times como o Olímpia e Peñarol, ainda mais fazendo um gol na casa do Olímpia e tomando 3 de virada. Esse time do Filipe Luiz não passa por isso, porque é um outro padrão de comportamento. E esse padrão de comportamento é implementado por essa diretoria e por esse treinador. Então a gente tem ali um time que continua se aprimorando. Porque o que você faz no futebol nem sempre é o suficiente no ano seguinte. Você tem que sempre, como acontece numa grande empresa, você tem que sempre buscar melhorar. Melhorar a qualidade do futebol que você vai apresentar, se adaptar às circunstâncias de mercado, às circunstâncias das outras equipes, né? Então a gente tem ali, como você chamou a atenção, Bandeira de Melo, parte econômica, recuperação. Ele cria o chão para as outras diretorias começarem a pisar de uma maneira mais confortável em direção aos títulos. A diretoria do Landim traz os jogadores que fazem a diferença e nem gastou tanto assim nisso, né? E o técnico, que muda a equipe completamente de patamar. Porque se fosse qualquer técnico para fazer isso, eu diria que os outros depois também teriam feito e não fizeram. Nem o Dorival, que ganhou Libertadores e Copa do Brasil, fez isso. Transformou o Flamengo na melhor equipe do país de maneira indiscutível na respectiva temporada e que ganhou o campeonato. E aí vem essa diretoria que vê esse problema, arruma o problema. Tem uma coisa que para mim é muito marcante, assim, que é, se fosse escrever um livro do Flamengo, por capítulo, você tem que escrever a saída de uma lenda, Gabigol. Ele representa uma mudança... É um símbolo. É uma lenda do clube, tá? Representa não só um acerto
na mudança de ambiente, e não que o Gabigol fosse o responsável pelo mau ambiente, mas o Gabigol aparecia numa polêmica, o Gabigol Mas não era responsável pelo bom ambiente. Também não era responsável pelo bom ambiente. E tem uma outra coisa que até agora se comprovou e que de repente pode mudar. Mas a gente tem uma temporada para avaliar. Tecnicamente, ele não é um jogador do Flamengo hoje. Ele está abaixo do nível do elenco do Flamengo, tanto é que ele não consegue ser titular do Cruzeiro, que tem uma equipe forte, mas não tem uma equipe tecnicamente. E este Flamengo tem uma premissa básica que ela deve permanecer sem bola agressiva. Com o Felipe Luiz ou com outro treinador. Isso é inegociável. É um time onde todos correm. Isso, até o Pedro, depois o Bino citou aquela confusãozinha com o Felipe Luiz, ele voltou correndo, voltou recuperando bola, proporcionando gols de bola recuperada por ele. E tem que ser assim. Porque o Flamengo, cara, esse lado, assim, vamos romantizar tudo, aquela bola que fica circulando para lá e para cá, não é um jogo hoje que não vai ganhar títulos. Isso não quer dizer que é um time, não estou falando que tem que ser um time de correria vertical, mas é um time que na hora certa, na hora que você está dentro da área, decide, toma as melhores decisões e tem as melhores finalizações. E tem um sistema para levar a bola até lá dentro. E é isso que o Felipe Luiz trabalhou. Acho que o Felipe Luiz para o futuro, se tomara que seja para o Flamengo. Vamos ver como é que é como o Flamengo e Felipe Luiz tratam do futuro, porque é o seguinte, o Palmeiras, não gosto de citar muito sorte no futebol, mas o Palmeiras, quando traz o Abel, não estava trazendo o Abel com a certeza de tudo o que ia acontecer até agora. Foi a quarta opção, se eu não me engano. Por aí. Trouxe o Abel. E o Abel precisava do Palmeiras. O Palmeiras foi uma oportunidade maravilhosa para o Abel, que era um treinador que estava no PAOK e veio para um mercado gigantesco em que ele ganhou uma equipe que ganha títulos. Ele tem uma equipe que disputa e ganha títulos. Então, cara, é diferente você ser o treinador do Braga, você não vai disputar. Por melhor que você seja... Você vai falar, tem um bom valor aqui. E quem sabe esse cara ele possa dirigir um grande. No caso do Palmeiras vou te dar uma equipe que se você for bem, você vai disputar títulos. Muda a carreira e o patamar desse treinador. O Felipe Luiz já é uma outra construção, porque ele é um jogador de seleção brasileira, de futebol internacional recente, para o Brasil, ele é um jogador do Flamengo que queria ser treinador, então assim, a trajetória dele já é uma trajetória que tem uma câmera gigante com muita luz, filmando tudo. Então ele se transforma em treinador, a expectativa é grande e ele preenche a expectativa. Só que ele também pode pensar, na cabeça dele eu quero agora dar um passo que é treinar um time europeu. Pode, essa proposta pode vir a qualquer momento da carreira não dele. Na próxima temporada, na outra, o Pedro Ivo já explicou, ele não poderia ir na próxima temporada. Tem tempo. Mas acho que assim, independentemente disso, e trazendo a pauta e a tua pergunta, que eu acho bem interessante, Felipe, porque tem essa loucura aqui de achar que... E eu me lembro que isso vem desde os anos 90, quando... O São Paulo era o único clube que tinha dirigentes, que curiosamente talvez tenha sido o dirigente que depois simboliza a derrocada do São Paulo. Mas todo mundo dizia, não, um clube com esses dirigentes, com este nível, com coisa, agora vai nadar de braçada e não vai ter e ninguém vai mais pegar. O São Paulo do tri brasileiro, 2006, 2007, 2008, você achava que nunca mais ia ter nada para ninguém. Então, exatamente. E é disso que eu estou falando. Só que nesse caso, me parece que, primeiro, existe uma estruturação financeira mais consistente. Então, acho que a estruturação financeira do Flamengo ela é muito forte. E aí, claro que assim, uma saída de um técnico pode mudar uma coisa ou outra. Pode mudar e sempre vai mudar, e futebol é assim. E futebol não é que o melhor, o mais rico, o melhor elenco vai ganhar o tempo todo. Agora, a tendência, evidentemente, e claro que ganhar o Brasileiro e a Libertadores todo ano, não vai acontecer. Não é o normal que aconteça. Você ganha 5 anos seguidos ganhando Brasileiro e Libertadores todo ano. Não é o normal, né? Não é o normal que isso aconteça. Não. Agora, é normal e acredito que, assim, vai ser difícil acontecer como aconteceu recentemente, o Flamengo passar um ano inteiro sem título. Isso eu acredito realmente que... e aí tudo bem, contando também estadual, mas acho que vai ser muito difícil, porque a estrutura é muito sólido, sabe? Não é um acaso. Eu acho que o próprio Flamengo, se a gente voltar no passado, né, de, 2009 e tal, tem títulos que meio que apareceram na frente.
Não é o caso destes títulos. Estes títulos são claramente reflexo de um trabalho que começa assim com o Bandeira, que para mim é um grande responsável por todos os títulos que vem depois. E eu acho que também não ganhar o campeonato, a coisa esportiva que se diminui muito. Eu acho que assim, era um outro momento e não é que o time do Flamengo era fraco, não é que ele não gastou o dinheiro para montar um time forte, era um outro momento. É óbvio que à medida que o Flamengo vai ganhando, isso vai trazendo. Sim. Então Bola de neve. É isso, é uma bola de neve, é um clube cada vez mais estruturado, vai continuar ganhando muita coisa. O que não significa ganhar tudo, que às vezes, né, na cabeça dos torcedores de todos os times, assim, você precisa ganhar todos os títulos e aí não seria futebol, né? Mas e até para aproveitar essa esteira, né, Jean? Você citou que pode sai o técnico, mexe numa peça da engrenagem, pode ser que demore a voltar a funcionar. O Flamengo precisa pensar muito bem sobre a conversa que vai acontecer com o Filipe Luís no fim do ano, porque o Flamengo não pode cometer o mesmo erro que o Botafogo cometeu com o Arthur Jorge no ano passado, que é menosprezar o papel de um bom treinador, porque às vezes a gente supervaloriza, mas quando o cara comprovadamente é um bom treinador, tem identificação com o clube, já tem um histórico vitorioso, ele tem que ser valorizado. Inevitavelmente, o Flamengo vai ter de aumentar os valores que paga ao Filipe Luís, vai ter de oferecer um contrato melhor. Mas você diz para pensar em 2027, ou não? Você fala 2026 mesmo? Não, estender, fazer um contrato maior, e eu falo até de duração, de oferecer 2, 3 anos, para que o Filipe Luís sinta segurança também de que o projeto é sólido da parte financeira, mas no esportivo também há convicção. Porque o Filipe Luís, ele não é um técnico autoral do BAP. O BAP escolheu. Não, o Filipe Luís vem da gestão passada, por ter ganhado a Copa do Brasil, por ser um ex-jogador identificado com o clube, permaneceu, recebeu esse voto de confiança, mas não é aquele cara que o dirigente, no fim da história, vai falar, Vai dizer o que trouxe. Mas, cara, eu acho que o peso disso agora já era, né? Você não acha, cara? Assim, a minha impressão é, depois que você ganha Libertadores e Brasileiro no mesmo ano, assim, pode não ser autoral, obviamente os esforços têm que ser todos no sentido de mantê-lo pelo maior tempo possível, mas também acho que, assim, em relação à próxima temporada, o interesse de fora, não há risco nenhum por aquilo que o Pedro já explicou, né? Como ele não pode ir para a Europa, e obviamente, se o Filipe Luís tem uma ambição, e claro que ele tem essa ambição, só pode ser o futebol europeu, ele não é o tipo do cara que acho que vai se satisfazer, pelo menos na minha visão, pelo que eu vejo dele, tão novo, assumindo um clube como o Flamengo e ganhando de cara esses 2 títulos. Eu não consigo vê-lo dizendo, bom, agora vou ganhar meu dinheiro no Catar, na Arábia Saudita. Mas hoje vou encher os cofres. Não, eu também não vejo, mas o Filipe Luís, pelo que fez até aqui, é uma ascensão de carreira meteórica. O cara ganha tudo, inclusive quando era treinador da base. E por ser a figura que ele é um ex-jogador, não só muito bem articulado, mas preparado, que estudou para isso. Não vale um esforço de, olha, esse é o cara do nosso projeto. Se o BAP mas tem quem um projeto... disse que não vão fazer isso? Mas eu acho que ele já agora. Então, mas para mim esse já é o momento de oferecer ao Filipe Luís um contrato como a Leila oferece ao Abel. A Leila sempre disse, olha, eu quero terminar meu mandato no Palmeiras com o Abel de técnico. E pro BAP, o Filipe Luís deveria valer o mesmo esforço, nesse momento, porque isso é se antecipar a uma concorrência que vai acontecer. Quando o Filipe Luís puder trabalhar na Europa, vai chover proposta, assim claro, como chove ele tem pro um Abel. apelo muito maior que o Abel também para a Europa. Claro. Ele é visto como europeu. Isso. E até, não, tudo bem que o Abel o também Abel é europeu. mas ele é uma figura mais conhecida na elite do futebol. Sim, exato. O Flamengo garanti-lo. E no Atlético de Madrid, por exemplo, ele já é visto como o sucessor do Simeone. Então, qualquer brecha que acontecer, Filipe Luís será cotado. Se o Flamengo se antecipa esse movimento, oferece um contrato longo, e a gente sabe, qualquer má fase pode abalar, mas se há convicção no projeto esportivo que o Flamengo quer, eu não tenho dúvidas de que o Filipe Luís é o melhor nome. E agora já não tem mais história de Jorge Jesus, não tem mais história de Filipe Luís, é um técnico jovem. Morreu, né, agora. E todos os estereótipos que poderiam existir em torno do Filipe Luís, estagiário, está começando agora, acabou. Então o Flamengo tem a faca e o queijo na mão
para de fato se equiparar ao Palmeiras em algo que o BAP até reconheceu que é uma falha. O BAP disse para a Leila, olha, vocês têm um mérito grande de terem tido a convicção em manter o Abel Ferreira. E o BAP agora tem essa oportunidade no colo. Se acredita que vai fazer, né? E para mim o momento é esse, aproveitar que agora o Felipe Luiz valorizado, está em alta, mas não só mirando no ano que vem, mas mirando a consolidação de um projeto de 3, 4, 5 anos. Aquilo, ao tema anterior ali, Felipe, que eu acho que é importante dizer também. Essa coisa que você falou, agora, a partir de agora o Flamengo vai ganhar tudo. A gente já falou, acho que não é que ganhar tudo. Vai ganhar muita coisa e vai continuar ganhando muita coisa. Agora, para que ele não ganhe tudo ou quase tudo, ele precisa ter mais que um rival no Brasil. E aí acho que vai depender muito dos outros. Porque a verdade é essa, né? Se a gente pegar um recorte de 10 anos, ok, né? Alguns têm injeção de dinheiro por um ano e aí brigam ali por um ano, ganham títulos como chegou a acontecer com outros times, mas se a gente consolidar um recorte de 10 anos, a gente já vai começar a falar de 2 times só brigando ali o tempo todo no mais alto patamar. Então acho que também vai depender muito disso, né? O quanto que o Flamengo vai ganhar, por melhor que ele seja, e acredito que continuará tendo sempre o melhor elenco do Brasil, vai depender também sobre o quanto os outros times que não são Palmeiras vão conseguir entrar nessa briga. Foi a pergunta que a gente terminou linha de passe outro dia, que é... Foi que linha? Foi na segunda, né? Hoje é quarta. Como é que e aí, concorrência de Palmeiras e Flamengo, como vocês vão se comportar? Porque cada campeonato tem um contexto, cada ano, cada época. Eu estava olhando aqui a classificação dos últimos brasileiros, você tem Palmeiras campeão com 70 pontos. O Flamengo, se vencer domingo, vai 81. Então você tem time terceiro colocado com 70 pontos e tem campeão com 70. O Cruzeiro tá bem, exato. Então, é o contexto, você e a tua concorrência. Isso. O que você é capaz de oferecer e o que a tua concorrência, ela te mostra, ela resiste, ela te confronta, ou ela não existe. Hoje você tem Você poderia ser o Botafogo? Poderia. Mas o Botafogo tem os problemas que a SAFs apresenta aqui no Brasil. Né? Agora a SAF está lá. É Botafogo versus Igor versus Textor. Você não sabe o que vai dar. Tanto que você viu o Textor e sumiu do mapa. Né? Não é um ano que ele, que ele fala, que ele aparece. Então isso não é legal para o Botafogo. Não é... Porque isso também não é legal para o modelo SAF. Porque leva para todo mundo que essa configuração jurídica é um fiasco. Por quê? Porque quem vem é 777 no Vasco, é o Textor, era o Ronaldo. O Ronaldo, gente, a do Cruzeiro, assim, o Ronaldo botou o Cruzeiro na linha e o Pedrinho comprou um Cruzeiro arrumado e é diferente, tá? Assim, as pessoas acham que é tudo igual. Não é não, o Cruzeiro está numa situação que o pessoal acha que SAF aparece alguém com 1 bilhão no bolso, bota o dele ali e fala, para mim isso não faz diferença. Não é assim, não. Então, o Cruzeiro pode ser o candidato? Pode. Você olha os campeonatos anteriores, você vê o Grêmio e o Inter nas primeiras colocações ali perto. Hoje é o campeonato seu contexto. O contexto é de Palmeiras e Flamengo hoje. Quem é o outro candidato aí? Quem que é? Vai ser o Cruzeiro? Mas futebol brasileiro de tantos grandes... Cada ano o outro é diferente. Muda o outro, mas não está mudando o Palmeiras e Flamengo. É o Fluminense, é o Botafogo, é o Atlético, o outro vai... Isso é legal para as torcidas de Palmeiras e Flamengo. Para o futebol é péssimo, porque você acha que a Conmebol não está preocupada com a monotonia que está virando a Libertadores da América? Ou é Palmeiras, ou é Flamengo, ou é um outro clube brasileiro. Nos últimos anos ganhou o Botafogo, o Flamengo, o Palmeiras, Fluminense, só não ganhou o Vasco. Sim. Não, e quem perdeu não é brasileiro, exceção ao Boca para o Fluminense. Então, esses contextos podem ser muito legal para o torcedor, para o Cartola e tal, mas para o futebol não é o ideal. A competição precisa ser mais robusta, mais intensa. Mas o Flamengo não tem nada a ver com isso. Mas não. O Flamengo tem que atropelar, se puder. Não tem nada a ver também, com isso. Se puder abrir. E no caso do Felipe Luiz, eu entendo o seguinte, como gestão de carreira. Um treinador também precisa de experiência. O Abel que chegou ao Palmeiras é totalmente diferente do Abel de hoje. E ele diz isso. O futebol ele é tão desgastante,
tão massacrante e ele é tão especial, porque você joga com temperaturas diferentes, distâncias absurdas, com Libertadores da América, Copa do Brasil, Brasileirão e até o estadual também você viaja agora. Então, você passa o ano viajando. Você trafegar nessa estrada que só tem buraco, ou o paralelepípedo para te arrebentar, cara, você vira um mega treinador. O Felipe Luiz, no Flamengo, terá uma potência nas mãos, se ele ficar mais um tempo, e um tempo para amadurecer dirigindo uma potência. Cara, isso faz diferença. Faz diferença para dar um grande salto amanhã. Assim, imediatamente, eu acho uma precipitação. Mas aí, cara, eu não administro a carreira dele, nem sou ele. Só acho que Mas acho que é até bom que ele nem possa, né? Não, mas é pouco tempo, né? Eu não estou falando de 6 meses. Estou falando, se ele ficar 2 anos mais no futebol brasileiro, no Flamengo, cara, porque é o seguinte, se ele tivesse que começar pelo Vitória da Bahia, seria diferente. O Vitória Baiano, né? O Mirassol não é um bom exemplo nesse sentido, porque parece que todo mundo vai ser o Mirassol, né? Eu tenho a impressão de que quando a gente tem grandes profissionais, sejam eles consolidados ou promissores, e o Felipe é um promissor que já se consolidou, mas obviamente ele precisa de muito tempo para construir a carreira de fato como técnico, os clubes, cabem aos clubes que querem esses caras oferecerem o ambiente necessário. E o Flamengo faz isso. Qualquer técnico que deseja disputar títulos, que deseja ter um grande elenco, que deseja ficar enorme, porque quando você ganha um título pelo Flamengo, você fica num tamanho muito grande, pelo tamanho que tem o clube, pelo tamanho da torcida. E ele ganhou como jogador e treinador. Como jogador e treinador, você precisa oferecer o melhor ambiente para isso. E eu acho que o Flamengo oferece. Então, na minha maneira de ver, o Flamengo está fazendo o que é preciso para manter o Felipe. E eu acho que para o Felipe, é óbvio que eu não vou querer gerenciar a carreira dele, a melhor opção, pelo menos por um bom período, é o Flamengo. Porque entre ir para o Flamengo ou ir trabalhar, vamos supor que o Felipe um dia, se fala do Atlético de Madrid, vamos supor que o Felipe um dia recebe uma proposta para ir trabalhar, sei lá, no Raio Vallecano. Esquece. Meu time mais simpático daí. Sim. Onde para muitos outros técnicos brasileiros Seria uma oportunidade incrível. Para entrar no mercado. O Cudê foi... Quando era líder do Campeonato Brasileiro com o Inter. Eu acho que o Felipe não precisa disso. Então, eu acho que tudo que o Flamengo tem que fazer e tudo que o Felipe tem que fazer está sendo feito. Eu não acho que isso nem é tão uma discussão realista. Tá? Agora, é óbvio que quando ele for fazer um contrato, ele pode colocar no contrato dele, olha, se eu receber uma proposta do Atlético de Madrid, do Real Madrid, do Barcelona, de tal, eu quero uma multa mais baixa. Isso pode, isso faz parte do negócio. Agora, eu não vejo o Felipe saindo do Flamengo, pelo que o Pedro disse, 2, eu concordo com o Jean. Ele não parece ser um cara que nesse momento tem ambição financeira em primeiro lugar, só que obviamente se você recebe uma proposta claro, que tem umas coisas que são umas insanidades. Que o cara pode olhar e falar, Arábia, cara, né? eu posso resolver minha vida e volto pro mercado depois. Porque o Felipe conquistou uma coisa que o Jorge Jesus conquistou. Ele volta pro Flamengo quando ele quiser, de agora em diante, a não ser que o Flamengo tenha um outro baita técnico ganhando tudo no clube, porque Você acha assim que funciona. O Jorge Jesus volta pro Flamengo quando ele quiser? Eu acho que... Então, essa diretoria, eu acho que não contrataria. Porque se você for perceber, uma coisa que mudou muito no Flamengo da outra diretoria, voltando à sua pergunta inicial, para essa, é que esse não é um Flamengo de personagens. Esse é o Flamengo onde um joga pelo outro, onde a camisa, o clube, consequentemente, a torcida, tudo fica acima dos jogadores e os jogadores brilham, cada um no seu momento. O Rossi, para mim, o melhor jogador da Libertadores do Flamengo, o Arrascaeta, o melhor do Brasileiro, e tem jogo que o Varela vai brilhar, e o Bruno Henrique é uma lenda do clube e vai também resolver jogos, como resolveu com gol de cabeça para o Flamengo poder chegar nessa situação de ganhar o Campeonato Brasileiro hoje, numa rodada recente. Então, para os jogadores, para o sucesso deles, esse Flamengo é melhor. Só que a outra diretoria não conseguia fazer entender isso. Só que eu também gosto sempre de dizer, a outra diretoria foi a diretoria que tirou o Flamengo de um clube financeiramente bem resolvido e transformou com essas finanças bem resolvidas o Flamengo num clube, de novo, muito vencedor e temido.
Então tá aí, meus amigos, o Mengão é campeão brasileiro, comemora e comemora muito, nação rubro-negra. Temos que comemorar muito porque o Flamengo realmente começou aí a sua hegemonia no futebol brasileiro. É o único time tetracampeão da Libertadores e agora conquista, né, o Campeonato Brasileiro com uma campanha avassaladora, melhor ataque, melhor defesa, mais de 70% aí de aproveitamento. Realmente é surreal o que o Flamengo fez nesta temporada de 2025. E agora vamos para o Mundial de Clubes. Tem mais, meus amigos, não acabou não, tá? Você acha que o ano acabou? Ainda pode, né? O destino pode estar nos guardando ainda surpresas, meus amigos. Tô feliz demais, a voz já foi embora, já gritei, comemorei, já... Mano, já aqui é surreal. Tô desde do final de semana passado comemorando ainda, desde o sábado, né, comemorando o tetracampeonato e agora, né, o Flamengo nos coroa com mais um título de Campeonato Brasileiro. Que alegria. Galera, vou deixar aqui os créditos pro canal da ESPN Brasil, link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão para você. Afinal de contas, meus amigos, tá aqui, que coisa linda. Isso aqui é a nossa paixão, que orgulho, hein? Isso aqui é nosso amor. Fui, nação!